Vídeo 19. Miqueias, o profeta agourento e os exércitos dos céus. Após as colocações do vídeo anterior, revelando o místico e o mítico rei Salomão, voltemos à sequência dos textos na Bíblia. Salomão ora ao Senhor seu Deus para que ele aceite morar no templo que foi construído para ele e sua arca, e oferece um holocausto que parece ser insuficiente diante da fome da glória do Senhor. Então foi necessário realizar um mega holocausto com a oferta de 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Quando Salomão terminou essa prece, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor. Tanta era a glória que enchia o edifício. À vista do fogo que descia e da glória do Senhor que encheu o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento e, prosternados, puseram-se a cantar: Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. O rei e todo o povo ofereceram então um sacrifício em presença do Senhor. Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Foi desse modo que o rei e o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Mas, mesmo assim, o Deus de Israel revela que, apesar do estupendo holocausto oferecido, vai penalizar o povo com seca e peste de gafanhoto para forçá-lo a se postrar em sinal de humilhação. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos de 12 a 14. Durante a noite, o Senhor lhe apareceu. Ouvi, disse ele, tua oração. Escolhi este lugar para que seja o templo no qual me oferecerão sacrifícios. Quando eu cerrar os céus e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo, se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Mais à frente, em um tempo distanciado da época de Salomão, é relatado que Acabe era o rei de Israel da época e desejava consultar seus profetas a respeito de entrar ou não em guerra contra a cidade de Ramote de Galaad, também chamado de Ramá, para tentar recuperá-la das mãos dos sírios, que a tomara em guerra contra Israel, após a divisão do reino. Acabe tentou recuperá-la com a ajuda do rei Josafá de Judá. Em Samaria, o profeta Sedecias apregou que a vitória estaria garantida se utilizassem chifres de ferro que ele mesmo confeccionara. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 10. Sedecias, filho de Canaã, tinha feito para si chifres de ferro e disse: Eis o que diz o Senhor, com estes chifres ferirás os sírios até exterminá-los. Todos os outros profetas também pronunciaram a vitória neste intento, menos Miqueias, um afamado profeta agourento que sempre pressagiava desgraças. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículos de 14 a 16. Miqueias, devemos nos ir atacar Ramote de Gileade ou devemos nos abstermos disso? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. Ela será entregue às mãos do rei. Disse-lhe o rei: Quantas vezes terei que conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Respondeu então Miqueias: Vejo todo Israel disperso pelas montanhas, qual a um rebanho sem pastor. Assim ele revelou a mensagem que afirmou ter recebido do Senhor Javé.
Segundo Crônicas, capítulo 18, versículos de 18 a 22. Replicou Miqueias: escutai o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus em volta dele, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: quem seduzirá a Acabe para que suba a Ramote de Galaad e lá encontre sua perda? Um respondia de um modo e o outro de outro. Então um espírito avançou até a frente do Senhor e disse: eu irei seduzi-lo. Perguntou o Senhor: de que maneira? Vou, respondeu ele, fazendo-me espírito de mentira na boca de seus profetas. É isso mesmo, replicou o Senhor, conseguirás seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O Senhor infundiu, portanto, um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas foi a tua perda que decretou o Senhor. Acabe, não acreditando no alerta do profeta Miqueias, manda prendê-lo e vai à sua guerra, onde é atingido por uma flecha e morre sangrando em cima de sua carruagem. Mas o interessante está no relato de Miqueias, onde ele revela que Javé estaria junto aos seus anjos, seus exércitos, e um destes seres propôs espalhar nas mentes dos profetas a mentira de que Acabe seria vitorioso na guerra contra os sírios em Ramote de Galaad, para que eles seduzissem o rei Acabe com uma profecia favorável a esta contenda que ultimara em sua morte. Que ser é este que planeja contra reis humanos para levá-lo à morte? Por que simplesmente não matou Acabe de forma direta? Mais à frente, no texto, é descrito novamente um ritual macabro, onde sangue de animais é derramado no altar. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 22. Os sacerdotes imolaram os touros, dos quais recolheram o sangue para em seguida derramarem-no sobre o altar. Em seguida, imolaram os carneiros e espalharam seu sangue sobre o altar. Depois fizeram o mesmo com os cordeiros. Qual seria o sentido de tudo isto? A guerra contra a Síria é ganha com a ajuda de um anjo que, de forma não explicada, aniquila totalmente o exército assírio. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículos de 20 a 21. Nessa altura, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, puseram-se em oração para implorar aos céus, e o Senhor enviou um anjo que exterminou todo o exército do rei da Síria no próprio acampamento, com os chefes e os generais, e o rei voltou para a sua terra inteiramente confuso. Quando ele entrava no templo de seu Deus, seus filhos, saídos de sua própria carne, assassinaram-no com um golpe de espada. Da mesma forma que ocorreu com o anjo da morte no Egito, ao matar os inocentes, um ser angelical atua para matar pessoas em massa em nome de um povo que a entidade diz ter escolhido para proteger. Como ocorreu este aniquilamento? De fato, todo o exército assírio foi morto, ou apenas esta é uma forma exagerada de expor a situação da vitória da guerra? Em 2 Crônicas, capítulo 33, é relatado que o rei israelita Manassés constrói altares para o exército dos céus e que realizava nesses altares rituais de holocaustos humanos, como seus próprios filhos. Ele praticava toda a sorte de esoterismo e magia dentro do templo do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículos de 5 a 7. Construiu altares para todo o exército dos céus nos átrios do templo. Fez passar pelo fogo seus próprios filhos no vale de Ben-Hinom. Entregou-se à astrologia, à adivinhação e à magia. Praticou a necromancia e a bruxaria e multiplicou os atos que desagradavam ao Senhor, provocando-lhe assim a ira. O ídolo feito por ele erigiu o templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Nesse templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, farei residir meu nome para sempre.
O termo exército dos céus tem duas conotações diferentes nos textos bíblicos. Ele pode se referir aos astros celestes, Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, e não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos o céu. Neemias capítulo 9, versículo 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Ou as hostes celestiais de anjos de Deus, ou decaídos. 1 Reis capítulo 22, versículo 19. Micaías continuou: portanto ouça a palavra de Jeová. Vi Jeová sentado no seu trono e todo o exército dos céus em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. 2 Reis capítulo 6, versículos de 15 a 17. Quando o ajudante do homem do verdadeiro Deus se levantou cedo e saiu, viu que um exército cercava a cidade com cavalos e carros de guerra. Imediatamente, o ajudante lhe disse: ai, meu Deus, o que faremos? Mas ele respondeu: não tenha medo, pois os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu começou a orar, dizendo: ó Jeová, por favor, abre os olhos dele para que vejam. Jeová abriu imediatamente os olhos do ajudante e ele viu que a região montanhosa estava cheia de cavalos e carros de guerra de fogo em volta de Eliseu. Mas se os exércitos dos céus são demônios para os quais muitos, como o rei Manassés, fizeram passar seus filhos pelo fogo e estavam ao redor do trono de Jeová, como não colocar o próprio Jeová como comandante destes seres espirituais? Jeová era seu líder maior e por isso condenava que os seus fiéis os tratassem como objetos de adoração, pois desejavam adoração única e exclusiva para si. Este desvio de adoração, no entanto, acontecia frequentemente desde o início da relação iniciada entre Javé e o seu povo escolhido. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 41 a 42. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel.